É nesse contexto de tradição e de inovação que a mudança da identidade visual se apresenta como algo muito decisivo. A virada de chave da FMP e a sua afirmação e reafirmação da sua necessidade de ofertar sempre o melhor nesses novos tempos. A mudança da marca ela se deu por meio de um processo natural, orgânico. Uma marca com mais de 4 décadas, de alguma forma, vendendo tradição, mas guiada também pela inovação, faz com que a gente precise também comunicar aquilo que a gente faz aqui dentro. Então hoje apresentamos a nova marca aqui para os colaboradores da FMP, um momento muito rico de troca e principalmente trazendo essa mudança, trazendo como que a marca vai se comunicar com todos os produtos, com todo esse ecossistema que a gente está criando de ensino jurídico aqui na FMP. Então, a nova marca, ela embala, traz toda essa história da FMP, mas ao mesmo tempo já projeta um futuro. E obrigado a Destra por fazer isso ser possível. Olá, seja bem-vindo ao programa Âncora Livre. Hoje estamos na sede da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que apresenta sua nova identidade visual, que liga a tradição à modernidade. E quem está conosco é o presidente da instituição, Dr. Luciano de Faria Brasil. Ele assumiu a presidência interinamente em dezembro de 2024, foi eleito por aclamação em outubro de 2025 e tomou posse em novembro para o triênio 2025-2028. Vamos conversar sobre os desafios do ensino jurídico e também sobre as propostas desta gestão. Seja muito bem-vindo, Dr. Luciano, ao Âncora Livre novamente. Muito obrigado, Terezinha. É sempre um prazer conversar contigo, conversar com a tua enorme base de espectadores e admiradores, entre os quais eu me incluo. Muito sempre obrigada. Um prazer. Muito obrigada. Vamos dividir essa entrevista em 5 blocos. Primeiro, a nova gestão e direção institucional. Eu gostaria de saber o que muda nesta fase do interino, da fase interina, agora efetivo, à frente da FMP. Bem, a gente teve a preocupação já durante o período da interinidade de começar a avançar uma série de mudanças de pessoal, mudanças de estratégia, mudanças conjunturais e estruturais, que evidentemente não implicam nenhum demérito ao passado, mas sim a necessidade inexorável de se fazer uma adaptação e um aprimoramento contínuo. Nós sabemos todos aqueles que não prosseguem com a adaptação contínua, com o aprimoramento permanente, que ficam simplesmente nos seus louros, estagnados de certa forma, acabam sendo ultrapassados pelo mercado. Então a nossa preocupação era justamente de fazer não só o acompanhamento das tendências de mercado, mas de estar também à frente das tendências, né? Também de ditar um pouco das tendências de mercado. Então o que a gente fez? A gente trouxe um CEO, um diretor executivo novo, com foco em tecnologia, para que a gente pudesse fazer esses investimentos todos e realinhar a nossa estratégia. Trouxemos um gerente de operações e um gerente de mercado também para reposicionar o nosso produto. A par disso, fizemos alterações na área acadêmica, com várias substituições no quadro docente e também a substituição na direção da faculdade. Nós agradecemos a enorme contribuição do professor Mauro Souza, que foi diretor nos últimos anos, e trouxemos o professor Rodrigo da Silva Brandalize, tá? Um promotor de justiça, um jovem doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, professor de Direito Penal e Processo Penal, para que pudesse chefiar a faculdade nesse período e imprimir também o seu ritmo, também as suas inovações. Então houve uma mudança muito grande. E a partir desse momento, traçamos as novas estratégias, sabe, Terezinha? Eu gostaria de saber agora as prioridades estratégicas até o final do seu mandato, até 2028. Tecnologia embarcada. Com certeza. Conquista de novos mercados do ponto de vista não só do alunado, mas do ponto de vista dos parceiros empresariais, dos parceiros corporativos da FMP. Inovação no ensino jurídico e consolidação da instituição como referência no ensino jurídico nacional. Por quê? É muito claro que a FMP tem uma história de excelência, um percurso realmente de vitórias, mas nós ainda estamos consolidados numa identidade muito regional.
queremos ter uma identidade mais nacionalizada, no sentido de que seja conhecida em todo o território nacional como capaz de ofertar produtos de excelência. Então, tudo isso faz parte de uma grande estratégia que foi formalizada no nosso planejamento estratégico. E o consultor que desenhou o nosso planejamento estratégico e conduziu esse processo foi justamente recrutado como diretor executivo para que possa cumprir essas tarefas, né? Assumindo também essa responsabilidade no sentido de fazer o melhor daquilo tudo que foi alinhado entre nós. Muitas coisas, inclusive, dentro aqui desse espaço físico aqui. Que maravilha! E qual legado o senhor gostaria de deixar nesta gestão? Sustentabilidade financeira. Perfeito. Visibilidade de alta performance, de alto nível e inovação tecnológica. Se eu fosse pensar em 3 pilares que eu gostaria de deixar, são esses. Assim, a instituição financeiramente bem capaz de suportar todos os desafios aí pelos próximos 40 anos, tá? Nós temos 42 anos de existência. Inovação, tá? Em larga escala do ponto de vista tecnológico, propedêutico, educacional, visual, e também uma visibilidade, ou seja, estar presente no imaginário do povo gaúcho, do povo porto-alegrense e também do povo brasileiro. Maravilha! Vamos falar agora sobre inclusão e bolsas de estudo. A FMP ampliou a concessão de bolsas de estudo com critérios socioeconômicos e ações afirmativas. Qual o impacto dessa política no acesso jurídico? Algo que foi percebido há muito tempo é a existência justamente desses gargalos de acesso à educação superior. E por se tratar de uma fundação, e de uma fundação que tem uma ligação umbilical com a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que por sua vez congrega procuradoras e procuradores, promotoras e promotores de justiça, e que tem uma missão social fortemente associada às tarefas constitucionais do Ministério Público, nós sempre acreditamos que não podemos ficar alheios a isso. Então, para romper esse gargalo, nós desenhamos um programa de bolsas que contempla o aspecto socioeconômico e o aspecto das chamadas ações afirmativas, que também avaliam certos critérios de caráter étnico e que tendem a corrigir certas situações de desfavorecimento social no acesso à educação. Qual é a nossa preocupação? Que os nossos bolsistas tenham o melhor, que a gente consiga recrutar bons bolsistas e que eles tenham uma educação de qualidade, que eles frequentem exatamente a mesma sala de aula que os demais alunos e que tenham acesso a tudo que os outros têm, para que sejam tão competitivos quanto saírem aqui da faculdade, quanto os demais. Realmente, o nosso papel de transformação social se dá pela inclusão e pela educação. Acreditamos muito nessas bandeiras. Então a estratégia é maior na questão da responsabilidade social? Sim, a responsabilidade social é um dos eixos principais que orientam a nossa atuação. A gente claramente vê a FMP inserida nesse contexto de acesso à educação, de divulgação das boas pautas, de transformação por meio do debate no meio onde estamos inseridos. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, que nós estamos ao lado de todas as grandes instituições do mundo jurídico, dos tribunais, do Ministério Público, da advocacia pública, e estamos inseridos também no contexto educacional formativo, não só das universidades e instituições de ensino superior, mas das escolas de formação profissional das respectivas instituições. Por exemplo, o CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, fica aqui, a 2 quadras aqui de distância, e é nosso parceiro em uma série de iniciativas. Então, esse conjunto de possibilidades, de relacionamentos, nos dá justamente essa capacidade de ter uma intervenção qualificada no debate e realmente transformar a realidade para aquilo que nós julgamos melhor, que é uma realidade de inclusão e de responsabilidade social. Sobre parcerias e expansão. A Fundação tem firmado parcerias com tribunais, municípios e entidades jurídicas. Como essas parcerias fortalecem a formação acadêmica e a qualificação dos servidores públicos? Nós atuamos em vários níveis, né? Nós temos tanto a possibilidade de acesso aos nossos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação,
com eventualmente algum incentivo, alguma possibilidade, alguma bolsa específica. Embora a gente não goste de trabalhar esse critério de bolsas fora realmente desses critérios socioeconômicos e de ação afirmativa. Dentro da ideia de que o produto é muito qualificado, né, aquele que nós ofertamos aqui. Mas a ideia é que nós tenhamos também, junto com um produto qualificado, um público muito qualificado. E todos esses componentes dessas instituições acabam por reforçar a presença em sala de aula. Nós temos alunos e alunas da mais alta qualificação, muitos buscando, às vezes, uma segunda graduação e que contribuem e enriquecem o ambiente de debate em sala de aula. E nós estamos também buscando outras parcerias. Parcerias com entidades do mundo corporativo, do mundo empresarial, com grandes escritórios de advocacia, para que a gente possa ampliar os estágios, para que a gente possa ampliar a comunicação com esses parceiros, com esses operadores do direito, e que a gente possa também ter uma presença maior nessa conexão, né, do mundo público e privado, porque o que os nossos alunos vão encontrar quando se formarem é justamente esse cenário. Não é só o mundo público, não, é o mundo da iniciativa privada. Então nós temos que fortalecer esses laços também para que eles recebam a melhor qualificação e tenham também os canais por onde podem conseguir se empregar. Podem conseguir desenvolver suas atividades como profissionais liberais, ingressar em grandes grupos empresariais a partir da formação aqui recebida. E essas parcerias também se estendem a nível nacional? É a nossa proposta. A nossa proposta é justamente de sairmos justamente desse cenário local e regional e expandirmos no resto do Brasil para que nós possamos ter então, sai presença de Porto qualificada. Alegre, Sim. Rio Grande do Sul e daí vai a nível nacional. Nacional. É a nossa ideia. A nossa ideia é buscar grandes parceiros em âmbito nacional, porque é uma maneira também de divulgação da nossa marca, da nossa estrutura e daquilo de bom, de excelente que a gente faz. Então, fale agora sobre a importância da presença da FMP nos grandes eventos jurídicos, tanto a nível regional como também nacional. Essa é uma preocupação nossa, a gente estar ao lado das grandes instituições naqueles eventos que congregam muitas vezes centenas ou milhares de pessoas. Um exemplo clássico é o da Cidade da Advocacia, que é promovido pela OAB do Rio Grande do Sul, uma iniciativa do presidente Leonardo Lamacchia, iniciativa meritória, talvez um dos grandes eventos jurídicos nacionais, e nós estivemos sempre presentes, porque percebemos na Cidade da Advocacia um evento de excelência com os nossos interlocutores. Quer dizer, todos aqueles advogados e profissionais do direito que lá se encontram são nossos parceiros potenciais, são nossos alunos potenciais, são nossos prestadores de serviço em potencial, e tudo isso nos leva a uma presença bastante qualificada. Geralmente, participamos com muita força do Congresso de Direito Digital, que é uma das atividades que se encontra na programação da Cidade de Advocacia, e que é, em regra, coordenado pelo professor Dr. Juliano Madalena, que é professor aqui da casa. Então, nós marcamos sempre a nossa presença, nós contribuímos com o nosso apoio. Ano passado trouxemos um professor da Universidade de Washington, o professor Brian Calo, que participou com muita presença assim, nos debates sobre direito digital. Foi realmente uma oportunidade muito rica de aprendizado. E neste ano estaremos novamente presentes. Assim, estaremos juntos com a marca da FMP, a presença da FMP, ao lado dessas grandes instituições, parceria que muito nos orgulha. Que maravilha! Vamos para um rápido intervalo e lembrando que o programa Âncora Livre conta com o apoio da FMP e também da PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Voltamos já. A FMP é uma das melhores faculdades de direito do país. Suas conquistas são incomparáveis, guiados pela tradição, movidos pela inovação. Entregamos talentos que reescrevem destinos. O mundo mudou. A tecnologia transformou a forma como vivemos, aprendemos e decidimos. No direito, os fundamentos permanecem, mas o modo de formar e preparar novos talentos precisa evoluir. E quem compreende o seu tempo precisa ter coragem para mudar. Sem romper com sua essência, sem renunciar à sua história.
Marcas fortes constroem percepção. São posicionamento, clareza e valor. Uma identidade mais limpa, precisa e contemporânea. E a cor também comunica. O vermelho não chega para romper, chega para afirmar. No direito, ele já carrega tradição. No presente, ele projeta presença, distinção, sofisticação, memória. Quando bem aplicado, não grita, impõe com elegância. A tradição nos trouxe aqui. A inovação nos leva adiante. A excelência nos distingue. A evolução nos define. FMP. Somos a evolução do direito. Voltando à entrevista com o Dr. Luciano de Faria Brasil. Agora vamos falar sobre modernização e futuro do direito. Esta nova marca, esta nova identidade visual que alinha tradição e modernidade. Às vezes lembra um sinal até de um mais. Gostaria que falasse um pouco sobre isso, por favor. Olha, o que a gente imediatamente, quando assumiu a presidência da casa, trouxe como prioridade? Renovação. A marca da FMP, bastante conhecida, ela já tinha um certo envelhecimento visual. A fonte serifada, ela já estava há bastante tempo aqui rodando. As cores passaram por uma primeira atualização no ano passado e transitamos assim do nosso azul e dourado justamente para um bordô e vermelho. E agora fixamos aí no vermelho, em seus diversos matizes, branco, preto. O que era necessário na concepção de uma logomarca, de uma identidade visual dentro de uma estratégia de branding? Sabe? Mostrar que a FMP se encontra atualizada, que ela é um produto, que ela oferece um produto de alto nível, que é uma instituição tradicional, com mais de 40 anos, que ela tem um percurso imaculado do ponto de vista assim, da sua reputação. E tudo isso tinha que se materializar numa identidade visual que mostrasse elegância, classe, modernidade, tradição, e tudo isso ficasse muito claro. Então nós traçamos 4 eixos que estão ali naquele símbolo, né? Antigamente era um símbolo que lembrava, para alguns, um catavento. Exato. E aí, às vezes, tinha diversas interpretações a respeito do tema, era um tema bonito, e agora, justamente, é de congregar muitos valores que estão ali e materializá-los nessa nova identidade. E com isso vem as novas campanhas de divulgação. Agora nós temos já um material ali na Avenida Borges de Medeiros, aqui perto dos prédios ali, eu não sei qual é o nome agora, antigamente era Millennium Flats, né? Eu não sei qual é o nome agora, acho que trocou. E aqui também na Rótula das Cuias, nós temos aqui uma série de outdoors que já estão trazendo essa imagem. E uma preocupação de aproveitar o nosso corpo docente. Porque uma constatação nossa é que uma de nossas riquezas é justamente o nosso professorado. As nossas professoras, os nossos professores. Então, por que não trazê-los para o espaço da publicidade e da comunicação? E essa estratégia foi muito bem desenhada pela nossa gerência de mercado. Aqui eu ressalto o papel do Jean Dorgan, nosso gerente de mercado, que foi decisivo no sentido da ideação e da execução dessa estratégia toda. E que agora está começando. Quer dizer, quando a gente põe a marca nova no mercado, a gente inicia uma caminhada. E é uma caminhada que envolve esse reposicionamento estratégico do branding e que se conecta com essas outras estratégias comerciais e de produto, né? O que a gente está ofertando ao mercado, o que o mercado pode esperar da gente, os novos produtos que a gente está trazendo, a tecnologia embarcada e tudo mais. Onde o direito converge? O que quer dizer? Porque aqui nós somos um ponto de encontro, né? Não só de tradição e modernidade. Nós somos um ponto de encontro, inclusive, geográfico. Nós estamos aqui às margens do centro histórico da cidade, do lado ou dentro do quadrilátero jurídico, fazendo com que
exista uma convergência de alunos, professores, interessados, todos aqueles que fazem direito, geograficamente, com todo o encontro e convergência das tendências intelectuais e das correntes de pensamento do direito aqui. Aqui convergem teoria e prática, tradição e modernidade, ensino, aprendizado, passado e futuro. Aqui o direito converge. Aqui o direito converge. Que bacana. E também reflete nas transformações na forma de ensinar? Sempre, sempre. Se há algo que é tradicional, Terezinha, é o ensino do direito, né? Isso é algo que até na disciplina de filosofia do direito eu tenho a oportunidade de falar aos alunos em sala de aula. Mais ou menos desde o século XI, o método é mais ou menos o mesmo, né? Você apresenta um conjunto de textos normativos, você apresenta os comentários da doutrina, você apresenta a apreciação da jurisprudência, o que os tribunais dizem a respeito do tema, e você debate isso. Então não há uma diferença qualitativa nesse praticamente um milênio de ensino do direito após a redescoberta do direito romano no fim da Idade Média. O que a gente tem é maneiras de fixação do conteúdo e de transmissão do conteúdo que devem levar em conta as novas tecnologias, ou seja, as nossas áreas de aprendizado virtual, todo esse material que fica gravado, todos esses exercícios de fixação que são gerados para os nossos alunos, todo o uso da inteligência artificial que tem que ser incorporado à prática do ensino necessariamente. Isso tem que ser regrado, isso tem que ser incorporado cada vez mais. Veja que a CAPES agora autorizou o uso da inteligência artificial para fins de tratamento de certos dados, desde que exista o disclosure, desde que exista o anúncio de que você usou e como usou. O direito não pode passar ao largo disso, que essa é uma nova fronteira. E tudo isso vem para consolidar o ambiente de inovação sem abrir mão da tradição. Claro. Então essas seriam novas medidas de modernização que já estão em práticas dentro da FMP? Sim, elas estão em andamento. Elas estão em processo de implantação. Estamos discutindo as questões de proibição, por exemplo, do uso do celular. Olha só que questão complexa. Isso né? É polêmico. Algumas bem polêmico. instituições do centro do exato. país, o INSPER, a Fundação Getúlio Vargas, a ISPM, proibiram o uso do celular em sala de aula. Em primeiro momento, medida benéfica, completamente salutar, na medida em que o acesso contínuo à internet por meio do smartphone ele é um dispersor de atenção. Isso é evidente. Mas, por outro lado, a gente pode pensar assim, tá aí, muitos alunos hoje não têm mais caderno. Eles fazem todas as suas anotações em meio virtual. Verdade. Ou eles têm o seu notebook, ou o seu tablet, ou o seu celular. Muitos anotam no bloco de notas. A gente vê isso acontecer. Tá? Então, você tem que lidar com essa realidade. Pô, nós vamos interditar também esse acesso. Outra coisa, se o que se quer é justamente evitar a perda da atenção, então nós temos que tratar da questão do note, do tablet, porque o sujeito pode estar também em sala de aula e estar olhando outros conteúdos. Na verdade, é uma mudança de cultura e um apelo contínuo que existiu em todas as gerações à responsabilidade do aluno. Se você for pensar 30, 40 anos atrás, quando eu estava na faculdade, também tinha o aluno que sentava lá atrás, abria um livro, né, e não prestava nada de atenção no professor e ficava ali atento às suas próprias questões, copiando, fazendo outras coisas. Não é muito diferente. Então, como nós temos a condição de dar um atendimento personalizado ao aluno, sempre há espaço para esse diálogo. Escuta, o que é? Há algum problema? O que a gente pode melhorar? Não está conseguindo prestar atenção? E eu acho que se resolve muito mais numa abordagem personalizada e individual do que nas grandes medidas de massa. Tá? Nas grandes medidas indiscriminadas, assim, de que, olha, proíbe para todo mundo. Eu sempre acho isso mais fácil. É muito fácil, né? Proibir é facílimo. Difícil é você tratar cada caso que é desigual desigualmente. Né? Se você tratar com igualdade todo mundo que é desigual, você não tem justiça. É verdade. Né? Então essas questões, né, têm que ser abordadas e são objeto de diálogo permanente entre a direção da faculdade, a coordenação da faculdade e o corpo docente, sob a supervisão, né, da presidência e do conselho administrativo. E com o avanço da inteligência artificial no direito, inclusive, saber como é que se preparam os alunos para isso, né? Em sala de aula, para prova, para teste.
Você sabe que assim, é algo interessante. Eu sempre, a cada semestre, eu pergunto aos meus alunos, principalmente os do turno da manhã, que vêm no ensino médio, sua grande maioria, como é que vocês estudam? O que vocês fazem? Pergunta. É uma pergunta muito interessante, porque as respostas são interessantíssimas, né? Então a gente vê uma fusão de métodos tradicionais com coisas novas, né? Você vê o pessoal que estuda com cartões, que faz notas, faz fechamento, e ao mesmo tempo tem o pessoal que joga todo o material numa ferramenta de inteligência artificial e pede não só para fazer resumo, mas para propor questões. Né? Então, tem técnicas para poder observar, né? Tem como identificar, na verdade. Tem como você fazer com que essas ferramentas trabalhem a seu favor, para que você não fique dependente delas. Exato. Que elas sejam ferramentas realmente de auxílio à aprendizagem e não simplesmente muletas que você vai utilizar e que não vão gerar fixação nenhuma de conteúdo. Então é muito bacana esse diálogo, porque ele vai levando a uma acumulação de conhecimento e de experiências que nos faz realmente capazes de prestar um serviço melhor aos nossos estudantes. Qual o perfil de profissionais que a FMP busca formar hoje? Profissionais que tenham qualificação intelectual e teórica ampla, ou seja, excelente domínio da literatura jurídica como um todo, que tenham capacidade de aplicar este conhecimento a situações concretas, que tenham flexibilidade para atuar no mercado que é composto por múltiplas instituições privadas e públicas, e que tenham orgulho de ter estudado aqui. Olha, que tenham muito bacana. orgulho de levar o nosso nome. Esse é um dado essencial. Que eles somem essas valências, essas habilidades de grandes profissionais no mundo do direito, na prática jurídica ou no ensino jurídico, aqueles que se converterem à tarefa, à nobre missão de ensinar o direito, mas que, acima de tudo, carreguem muito orgulho de ter estudado nessa casa. Muito bem. E tu faz parte disso, né? Tá fazendo parte da história? Espero que sim. Que bacana. Espero que sim. E eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu tenho muito orgulho de deixar um pouquinho desse legado aqui para que outros no futuro possam fazer com que ele frutifique. Se lembrem, claro. É história, né? Exato. E mais do que isso, mesmo, eu acho que a pretensão da lembrança e da recordação a gente não precisa ter. Mas a gente, até porque é difícil mensurar isso, mas que as iniciativas sejam produtivas e que possam realmente frutificar, que outros possam gozar os frutos disso. Em relação ao papel institucional, como a FMP contribui para o fortalecimento das instituições democráticas e da cidadania? A FMP carrega esse DNA de Ministério Público, ou seja, de uma instituição que, a partir dos preceitos da Constituição da República, tem como uma de suas missões a defesa do regime democrático. E a defesa do regime democrático é algo muito maior do que o simples ativismo retórico. A defesa do regime democrático, ele se dá principalmente pela defesa do funcionamento correto das instituições. A defesa do regime democrático também é crítica. Ela não é só a apologia da democracia, ela é crítica das disfunções. Então, um ambiente de debate intelectual a partir da apresentação da doutrina, da jurisprudência, dos casos práticos, tudo isso contribui para um fortalecimento das instituições. Nós formamos profissionais que têm consciência crítica, não a crítica destrutiva, mas a crítica que leva ao fortalecimento da ordem nos seus melhores aspectos e à correção daquilo que está equivocado. Então, hoje nós nos vemos como uma peça muito importante do ambiente de debates em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul a respeito do funcionamento das instituições e da aplicação do ordenamento jurídico. Maravilha. Gostaria de lhe pedir agora uma mensagem para os estudantes e a comunidade jurídica de uma forma geral. Muito estudo, muita tenacidade, muita fé no futuro, porque tudo o que construímos ao longo de séculos de elaboração jurídica e doutrinária tem ainda muito a frutificar. Prosseguiremos e a FMP estará ao lado de todos vocês. Presidente, muito obrigada por essa entrevista tão inspiradora aqui para o Âncora Livre.
Seja sempre muito bem-vindo. Está com a palavra. Eu que agradeço, Terezinha. Nós temos essa relação já de amizade há muitos anos, nos encontramos sempre aí nos eventos da área jurídica e conversar contigo é sempre um prazer. Como eu disse lá no começo, eu estou do teu imenso hall de admiradores e amigos. Muito obrigada. E o Âncora Livre faz parte desse espaço de diálogo que é tão importante para que as ideias permaneçam circulando de boa maneira e gerando os bons debates. Muito obrigado. Muito obrigada. O Âncora Livre fica por aqui na sede da FMP. Até a próxima edição.